No meu canal, eu foco muito no meu ódio por essa princesinha maldita que é Star. A pessoa que um dia foi uma das personagens mais gostáveis desse desenho conseguiu virar um dos maiores lixos ambulantes que eu já vi. Entretanto, graças a ela, o meu ódio por outro personagem desse desenho acaba sendo ofuscado. E por mais que ele merecesse, eu nunca falei o suficiente dele. Até agora. Porque, meus amigos, o Marco Dias consegue ser o personagem mais irresponsável, imaturo, inconsequente e imprudente que eu já vi depois da Star. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, é algo que dura 2 segundos para você e me ajuda muito. Muito obrigado. Star vs Força do Mal é um desenho que conta a história de Star, uma princesa mágica que é responsável demais para se virar sendo uma rainha em um mundo de Mjolnir. Por isso ela vai para a Terra viver ao lado de Marco Dias para aprender a ser uma boa rainha. Os dois, Marco e Star, tinham falhas propositais em seus personagens no início, mas estava tudo bem porque eles ainda eram muito divertidos quando precisavam ser. E no fim, eles estavam aprendendo com a vida. O Marco, por exemplo, tinha um crush numa garota chamada Jack na escola, mas ele era o típico nerd que tinha muita vergonha para conseguir tomar o primeiro passo. Felizmente, isso foi mudando ao longo do desenho. O Marco passou a ficar cada vez mais maduro, seja por causa das suas experiências que ele vivia ao lado da Star, ou algumas coisas que ele percebia crescendo. Assim, um dia ele consegue ficar com a Jack. E caramba, esse foi o auge do personagem, porque ele não perdeu a sua essência, ele continuava sendo o mesmo nerd identificável. O personagem conseguiu ser o tipo de pessoa que as pessoas miravam se tornar. Uma pessoa que, mesmo tendo momentos mais introvertidos e se dando mal em público, conseguiu enfrentar os seus medos e superar as barreiras. Tudo estava perfeito. O Marco tendo conseguido seu objetivo de namorar a Jack e só tomando atitudes maduras durante a série. Mas, bem, infelizmente, todo esse personagem que foi construído durante as primeiras 2 temporadas seria lentamente apagado, até o momento que o Marco se transformaria em um dos personagens mais irritantes desse desenho. Para dar um pouco de contexto, enquanto o Marco namorava a Jack, a Star começou a ter sentimentos pelo Marco. Quando o humano percebeu isso, algum estranhamento aconteceu entre os dois, e mesmo que eles não tivessem ficado juntos naquele momento, isso foi suficiente para afetar a sua relação com a Jack. A Star tinha se mudado para Mjolnir e o Marco começou cada vez mais a ter uma obsessão por magia e Mjolnir. No início da 3ª temporada, depois de um episódio ridículo, o Marco terminou com a Jack, sem mais nem menos por causa de uma capa ainda por cima. O Marco simplesmente terminou com seu crush do jardim de infância por causa de uma capa que só apareceria nesse episódio e nunca mais voltaria. Mas, meus amigos, se você achou isso zoado, fique tranquilo, porque isso não é nem perto do que esse personagem se transformaria conforme o show iria passando. Eu dei todo esse contexto da Jack para vocês entenderem como estava a vida amorosa do Marco nesse momento. O Marco tinha começado a ter sentimentos pela Star, porém a princesa de Mjolnir naquele momento estava namorando o Tom. Ok, situação complicada, mas daí eu pergunto para vocês, como vocês acham que seria a melhor maneira de lidar quando essas coisas acontecem? A. Tentar lidar com seus sentimentos com a Star até eventualmente poder seguir em frente mostrando sabedoria no personagem. B. Se afastar de todo mundo para tentar melhorar como pessoa. C. Pedir conselhos para outros personagens do desenho para como agir nessa situação. Meus amigos, a opção que o Marco escolheu foi D. Passar o tempo todo com a Star, mas para esquecer seus sentimentos, ficar com uma pessoa mais surtada que qualquer outra coisa naquele momento do desenho. Aqui, o Marco se aproxima da Kelly, uma garota que é a representação da pessoa que tem problemas com seus ex. Basicamente, esse bicho é o ex dela, mas ele mora dentro dela. E mesmo que eles vivam terminando e voltando, ele nunca sai da cabeça da Kelly. O que sabe? É complicado. Isso fica assim por algum tempo, até que num momento de fraqueza eles decidem terminar de uma vez por todas. Mas posteriormente isso serviu para os dois irem se aproximando, até que chegamos no episódio que foi o mundo Kelly. Aqui ela é mostrada sofrendo apesar da sua aproximação com Marco. Ela não conseguia escapar de pensar no Ted, num nível até depressivo se você for analisar. Literalmente não querendo fazer nada da sua vida. A questão é que no final do episódio, vendo que a Kelly estava sofrendo em um relacionamento, o Marco decide que o jeito de ajudá-la a superar isso era entrando num relacionamento com ela. E por mais absurdo que possa parecer, o jeito que eles tinham montado isso era até que decente. Então isso não me incomodou direito. O que me incomodou foi como o Marco tratou esse relacionamento. O literal próximo episódio depois desse é o episódio da Lua Sangrenta, mais conhecido como o episódio que o Marco confessa ter sentimentos pela Star e vai atrás de se livrar deles. Além de tudo, ainda temos uma cena final que basicamente provou que Starco acabaria junto no fim desse desenho. Então, se Starco seria oficializado tipo 10 episódios depois, qual era o ponto de empurrar um relacionamento de 2 adolescentes traumatizados por terem problemas com pessoas que eles realmente gostam? Os próprios escritores reconheceram isso e quiseram voltar atrás. Por isso,
5 episódios depois, Kelko é finalizado, com um término fora de tela. Eu não sei o quão experiente você é em contar histórias, mas eu posso garantir que terminar o vínculo entre dois protagonistas fora de tela é só desrespeitoso. Tanto que o que sobra pra gente é ver a reação de cada um com o término. E isso também é um desastre. Para o Marco, ele decide não ligar pro assunto. Mas a Kelly, ela tava visualmente abalada com tudo. Vamos lembrar que essa garota é toda surtada com relacionamentos. O Marco só afundou ela mais ainda pra acabar 6 episódios depois. Mas não é só com relacionamentos que o Marco é um babaca. Eu não sei se vocês chegaram nessa parte do desenho, mas em determinado momento o Marco acessa a Neverzone, que é tipo uma dimensão onde o tempo passa de maneira diferente, com muitos anos lá sendo equivalente a pouco tempo na Terra. Por isso lá o Marco treina e fica forte, mas tem um problema. Essa versão do Marco é assustadoramente babaca. Tendo um ego gigantesco, ele tem que mostrar isso pra todo mundo. Eu agradeço muito por esse cara não ter aparecido tanto nesse desenho. O problema principal é que aqui ele conhece o Natius, essa moto dragão que ele aprende a pilotar. No episódio Resgate Grama, vemos que o Marco estava sendo procurado por meses porque o Natius precisava de ajuda. Eu quero agradecer muito ao Blue Order por levantar esse ponto, mas meus amigos, vocês têm que lembrar que o tempo na Neverzone passa rápido. Levando em conta que a menina aqui disse que o Marco estava sendo procurado há meses no plural, se passaram pelo menos 2 meses terrestres. Então vamos fazer as contas. 2 meses tem aproximadamente 60 dias. Cada dia possui 24 horas. E 60 vezes 24 é igual a 1440. 1440 horas que por sua vez dão 86.400 minutos, convertendo 172 mil anos na Neverzone. Vocês têm a noção que o Marco esqueceu o Natius sofrendo congelado preso por pelo menos 172 mil anos? Caramba, eu sinto que os escritores não pararam pra pensar nessa conta. Eu sei que a gente não tem que levar tanto a sério o tempo em um desenho, mas a própria série aponta o Marco como babaca aqui, mostrando ele como errado nessa situação. Eu fico triste pelo Natius, ele certamente não merecia isso. Nesse canal eu falo muito como a Star tratava mal o Marco durante a série. Isso é inclusive um dos pontos principais por eu não gostar da princesa aqui. Mas gente, se a Star é babaca, o Marco não passa muito longe. Por exemplo, vocês lembram do início da 4ª temporada? Provavelmente não, mas aqui é quando a mãe da Star some e os personagens têm que ir atrás dela. O problema é que o desgraçado do Marco, vendo que a Star está sem sua mãe e passando por um momento difícil, fica o episódio todo sem dar nenhuma atenção pra Star, focando principalmente em achar uma torta pra comer, basicamente sequer ligando pra literal rainha de Milne. Milne é essa que ele literalmente terminou o seu relacionamento pra ir atrás desse lugar. E acreditem, essa não foi a primeira vez que ele não soube lidar bem com a Star. Na 3ª temporada, quando a Star estava entre a parte de conseguir controlar a sua forma borboleta, aqui ela começou a ter sonhos estranhos na noite. Basicamente, ela entrava na sua forma borboleta e começava a invadir tudo quanto era dimensão, perdendo o controle do seu corpo e fazendo coisas horríveis. Vendo toda essa situação e percebendo que ela podia significar o fim do mundo, olhando o perigo que a Star estava causando para milhares de dimensões, o Marco decide esconder isso dos pais da Star. E eu não tô zoando. Eles vão falar sobre, mas desistem no meio do caminho por ter medo do que eles fariam com a Star, quando na verdade Amon era uma das melhores pessoas para se pedir ajuda. Posteriormente, ele esconde isso da Rekapu também. Rekapu, que era a pessoa que mais podia ajudar aqui. Ela é quem controla os portais. O mundo provavelmente entraria em colapso se os portais não estivessem devidamente sob seu controle, assim quase ferrando com o mundo inteiro. Apesar de tudo isso que eu falei durante esse vídeo, nada moralmente se compara com a babaquice que o Marco fez no início da 3ª temporada. O episódio intitulado Marco Jr. retrata a história de como os pais do Marco tiveram mais um filho e ele nasceria em breve. Estranhamente, esse filho foi alterado por uma garota depois, mas tanto faz. Enfim, o Marco teria um irmão em breve. Vocês não vão acreditar no que o Marco falou no instante que recebemos a informação sobre isso. Ele não sabia. O Marco não sabia que ele ia ser irmão. O infeliz viajava tanto pra Milne que ele não passava tempo com seus próprios pais. Tanto que os seus pais culpam ele de certa forma, falando que ele passa tempo demais em Milne. Meus amigos, era literalmente uma festa de comemoração. Eles já sabiam da gravidez há algum tempo. Todo mundo tinha levado presente pra essa festa, exceto uma pessoa. O Marco. Pensar que o Marco não passa tempo com seus próprios pais durante a série é assustador. Meu Deus. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Se quiser, se inscreve nesse canal para me ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.